Resumo da semana. Sexta-feira é dia da gente receber aqui nos estúdios da Rádio e da TV Câmara, no painel eletrônico, para encerrar a semana, o repórter Antônio Vital, nosso setorista de cobertura no plenário, das votações do plenário, e aí ele traz aqui para a gente esse balanço. Vital, bom dia, tudo bem? Tudo bom, Raquel? Olá, quem nos ouve, pela Rádio Câmara, quem nos assiste pela TV Câmara, pelo YouTube. Pois é, Vital, a gente teve aí uma semana com um projeto que estava naquela agenda legislativa de combate à fome, Sim. Que já tinha sido, até a gente trouxe isso no último episódio do resumo, que algumas propostas já tinham sido votadas na última semana e agora tem a votação de outra dessas prioridades, que é uma política de doação de alimentos, né? Não sei se lembra, na semana passada que foram votados diversos projetos, acho que, se não me engano, foram 4. Uma parte deles reforçava os benefícios para a agricultura familiar, que é considerado um dos pilares da produção de hortaliças, de frutas, de verduras que a gente consome no dia a dia da população. O que esse projeto que foi aprovado agora faz é criar uma política nacional de combate ao desperdício de alimentos, por meio de doações principalmente. Então ele cria todo um arcabouço para que haja e para que funcione direito todo o sistema que vai desde a produção até a coleta de doação, até a distribuição para as pessoas que precisam. Ele cria, por exemplo, oficialmente os chamados bancos de alimentos, que poderão ser geridos tanto por iniciativa privada como por municípios, por prefeituras, e cria regras de como seria feito a captação, a distribuição desses alimentos. Ele permite, por exemplo, que sejam doados alimentos, mesmo que aqueles... Sabe quando você vai na feira e aí tem, no final da feira, que tem aqueles alimentos assim, meio... Não é que está estragado, mas já estão feinhos ali. E ninguém leva, aí fica ali. Isso, às vezes é descartado, né? Esse projeto, se virar lei, ela vai permitir que esses alimentos que estejam ali com aparência meio ruim, mas que ainda estejam dentro dos padrões nutricionais, e dentro do que estabelece todas as regras sanitárias, ou seja, não é produto estragado, não é produto fora de validade, é produto que está ali feinho, mas que você pode ainda usar, em vez de jogar fora, como acontece muitas vezes. Isso acontece muito, o desperdício é gigantesco no Brasil. É um dos campeões de desperdício de alimentos, é um dos maiores produtores e um dos maiores desperdiçadores de alimentos. Então o que esse projeto faz é criar todo um arcabouço legal para permitir que haja uma maior eficiência na doação de alimentos. Uma das coisas que faz, por exemplo, que isso beneficia tanto quem doa como quem distribui, porque uma coisa é você fazer a doação, outra é você fazer a distribuição, é que havia um questionamento a respeito da responsabilidade dessas instituições ou das empresas, das pessoas que fizerem isso, em relação a eventuais danos, por exemplo, provocados por algum alimento. Então, essa lei também altera a legislação sobre a responsabilização civil dessas pessoas, no caso de danos. Essa responsabilização vai acontecer só se houver dolo, ou seja, se houver a intenção de você prejudicar alguém com a doação de alimentos. Mas, tirando isso, esse projeto, além de criar os bancos, com essa característica de poder distribuir alimentos que estejam lá feinhos, mas isso vai acontecer se os alimentos estiverem dentro das regras sanitárias, e os bancos de alimentos terão que ter, por exemplo, um profissional habilitado para atestar que aquele alimento é de qualidade, tem todas as propriedades nutricionais e estão dentro do que estabelecem a legislação de segurança sanitária. Além disso, esse projeto cria incentivos fiscais, por exemplo, para empresas que criarem, na hora de você, por exemplo, manufaturar, produzir, embalar o arroz, ou coisa assim. Se a empresa criar um equipamento que elimine os desperdícios nessa fase da produção e do processamento, também essa empresa pode ter incentivos fiscais. Os municípios, por exemplo, com maior índice de insegurança alimentar, poderão também ter créditos para poder manter esses bancos de alimentos que serão os grandes centros responsáveis pela triagem, pela centralização e pela distribuição dos alimentos doados. E você poderá ter também outros tipos de incentivos, até para agricultores familiares também. Então esse projeto que estava nesse pacote, foi aprovado e já foi para a sanção presidencial, porque já tinha passado pelo Senado. Ele originalmente é um projeto do senador Ciro Nogueira,
que é do PP do Piauí, já tinha passado pelo Senado, aí foi aprovado pela Câmara, agora foi para sanção presidencial e já pode virar lei. E ele, então, ele foi aprovado aqui sem modificações. Não, sem modificações. E aí já vai. E aí, no caso, Vital, quer dizer, é um projeto que estava, como eu disse, nessa agenda legislativa, né, de combate à fome, de prioridades, e com isso a Câmara, das 5 propostas que estavam aqui nessa agenda como prioridades, a Câmara concluiu essa votação, que a gente lembra, o Brasil saiu do mapa da fome, mas ainda tem uma quantidade imensa de pessoas que estão em insegurança alimentar, então é super importante ter esse olhar. Falando ainda, você falou de muita prioridade à agricultura familiar, a gente teve uma outra proposta que trata também da agricultura familiar, mas para merenda, né, escolar. Esse projeto até pode ser classificado junto com esses outros projetos também, de certa forma, de combate à fome. Por quê? Porque a maior parte deles, como eu falei no começo, eles fortalecem a agricultura familiar. Uma das principais fontes de renda da agricultura familiar no Brasil é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que o PNAE ele adquire grande parte, por exemplo, que adquire esses produtos da cesta básica, grande parte dos agricultores familiares locais, que é uma maneira de você incentivar a produção local, né, descentralizar as compras de alimentos, né, o que também essa política já existe há muitos anos, acho que mais de 10 anos, e esse projeto que ele faz. Em 2021, a Câmara já tinha aprovado esse projeto que estabelecia que 30% de todas as compras do programa de merenda escolar seriam feitas adquirindo produtos da agricultura familiar. Aí engloba também quilombolas, comunidades tradicionais, etc., né? Sem contar os próprios agricultores familiares beneficiados pelo PRONAF. Esse projeto foi aprovado em 2021, foi para o Senado, e o Senado fez algumas modificações. Uma delas é aumentar de 30% para 45% o percentual de alimentos da merenda escolar a ser comprado dos agricultores familiares, que são aqueles agricultores que ficam lá nas cidades beneficiadas, onde tem as escolas, né? Então você garante, por exemplo, alimento mais fresco, alimento de qualidade, né? E uma merenda mais saudável, não vá para o ultraprocessado, que não vá para bolacha, exatamente. Né? Então, assim, esse projeto, o Senado aumentou para 45%. O argumento é de que esse percentual de 30% já tinha sido alcançado e que existia uma capacidade maior dos agricultores familiares de suprir essa demanda da merenda escolar. Então, o Senado aumentou para 45% e, além disso, fez outras mudanças. Por exemplo, os produtos processados que forem adquiridos para merenda escolar têm que ter prazo de validade pelo menos metade. O prazo para terminar a validade tem que estar metade do prazo total de validade do produto para que ele seja adquirido, né? Porque isso também é outro problema que a gente já viu, várias denúncias na imprensa de produto fora do prazo de validade lá nas escolas. Muitas vezes não existe uma agilidade na distribuição desses alimentos, né, e no consumo, ou existe compra exagerada em alguns lugares. Então, assim, o Senado fez essas mudanças e, ao parecer, o relator aqui da Câmara, que é o deputado Florentino Neto, que é do PT do Piauí, ele deu um parecer favorável a essas mudanças do Senado, e esse projeto acabou aprovado e já também foi para a sanção presidencial, e pode virar lei. Vital, e eu vi aqui que no dia do médico veterinário, dia 9 de setembro, os deputados aprovaram um projeto que torna crime o exercício ilegal da medicina veterinária, né? Hoje o Código Penal já prevê pena de 6 meses a 2 anos de detenção para quem exercer ilegalmente algumas profissões, de médico, dentista e farmacêutico. Então, o que esse projeto faz é incluir os médicos veterinários nessa lista, ou seja, que torna crime passivo de detenção. Detenção é quando a pessoa é condenada à prisão, mas pode cumprir, por exemplo, em regime aberto, etc., né? Diferente da prisão em si. Da reclusão, Da né? reclusão, isso. Então, esse projeto inclui essa profissão nessa lista das que podem ser passíveis de prisão para quem exercer ilegalmente. Ainda faz outras medidas, por exemplo, se o veterinário que exercer ilegalmente a profissão causar algum tipo de lesão corporal grave ou provocar, por exemplo, a morte de um animal, essa parte será punida pelas penas já previstas na Lei dos Crimes Ambientais.
né? Houve alguma discussão no plenário, porque, por exemplo, principalmente deputados do Novo argumentaram que você criminalizar e fazer com que esse exercício ilegal seja passível de prisão pode fazer com que, por exemplo, em municípios onde não existem veterinários, né, municípios pequenos, interior, etc., os animais fiquem sem tratamento, né? Mas foi aprovado, foi para o Senado. E teve aqui uma aprovação também de um acordo, uma convenção das Nações Unidas que trata da proteção em alto mar. Claro, a gente sabe que os acordos internacionais eles precisam ser confirmados pelo Congresso, pela Câmara, depois pelo Senado. Então, os deputados já fizeram a sua parte aí, confirmando nessa semana essa convenção das Nações Unidas, né? Na verdade, o acordo original que deu origem a esse texto que foi aprovado agora, ele é bastante antigo, ele é de 1982. Ele chama Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Mas de lá para cá foram feitos 3 espécies de complementos desse acordo, né, que detalham alguns pontos do acordo. O terceiro foi aprovado agora pelo Brasil, e na verdade mais de 50 países já assinaram essa convenção, esse adendo a essa convenção original. E a regra prevista é de que quando chegar a 60 o número de países que aprovarem essa convenção, ela vai passar a valer. Inclusive, querem fazer uma COP. Nos moldes da COP30 que vai ter agora em Belém, a intenção da ONU é fazer uma COP só para tratar especificamente do alto mar. Só assim, COP, né, para quem está acompanhando a gente, é a Conferência das Partes, né, uma grande reunião que os países vão lá para buscar os acordos e compromissos. A gente tem a COP de Belém esse ano, é uma conferência da ONU sobre mudanças climáticas. Isso. Então eles estão querendo fazer uma para a questão do mar. A questão do mar, depois que 60 países assinarem, quer dizer, já foi assinado, só que os congressos têm que aprovar. Por exemplo, é o caso do Brasil. Os acordos internacionais têm que ser aprovados pela Câmara e pelo Senado para que possa ser incorporado na legislação e passe a valer. Então, o que essa convenção fala? Só para você ter uma ideia da importância de você ter uma regra específica para esse alto mar, que chama, né? Que é o alto mar. O que é o alto mar? É a parte do mar que está fora das jurisdições nacionais. A gente tem lá a gente tem a nossa costa brasileira, que eu não lembro agora, são 200 milhas, que nosso mar territorial... Também não me lembro, Vital, mas é um trecho que... Tem o mar territorial que pertence, que está sob a administração dos países, né? E tem o alto mar que não pertence a ninguém. Porém, por exemplo, 30% de todo o pescado que a gente consome vem do alto mar. E o que essa convenção faz é estabelecer algumas regras, por exemplo, para uso até mesmo de material genético dos animais dessa região, prever criação de reservas protegidas nessas regiões também. Ou seja, tem uma série de detalhamentos da convenção original que precisam ser ratificados pelos países para passar a valer. Então, o relator aqui foi o deputado Túlio Gadelha. Ele defendeu que a necessidade do Brasil também entrar nesse grupo de países, porque o Brasil também tem muito interesse, tem um setor pesqueiro grande, você tem também que proteger as espécies que estão lá no alto mar de uma pesca predatória, indiscriminada, né, e proteger o meio ambiente marinho, que hoje, por exemplo, está muito poluído, inclusive por plásticos. Exatamente. Já foi para o Senado, então, esse projeto. A gente até trouxe aqui hoje uma reportagem da Mônica Tati exatamente falando dessa questão dos plásticos e algo que vai estar até na COP das mudanças climáticas, essa de Belém, por conta dessa poluição mesmo, microplástico, isso é bem complicado. Rapidamente, Vital, a gente ainda teve 2 aprovações nessa semana de projetos. Um projeto que permite, né, que autoriza a Caixa a criar uma fundação, e também teve um projeto sobre guinchos. Isso. Esse projeto sobre a Caixa Econômica Federal permite que a Caixa crie uma fundação nos moldes que já existe, por exemplo, do Banco do Brasil. Tem a Fundação Banco do Brasil, que você vê quem vai a shows, a espetáculos de diversos tipos de artes, ou então esportes mesmo, né? Competições esportivas, que tem patrocínio de Fundação do Banco do Brasil. Esse projeto permite que a Caixa crie uma instituição parecida nos mesmos moldes, que é uma pessoa jurídica de direito privado. Isso quer dizer o quê? Que ela vai poder atuar em vários setores, por exemplo, educação, cultura, assistência social, etc., com mais liberdade que uma empresa pública poderia.
Mas essa fundação, da Fundação Caixa, que já está sendo chamada, ela terá que atuar sob controle do Tribunal de Contas da União. Isso já é previsto na lei, mas o relator do projeto aqui na Câmara, que esse projeto é do governo, ele estabeleceu alguns mecanismos para deixar mais claro os tipos de controle que vai haver sobre essa fundação. Deixa bem claro, por exemplo, que está submetido ao controle do TCU. Cria também conselho curador, conselho fiscal e uma série de outras medidas para você, por exemplo, exige que você divulgue periodicamente os gastos, como é que foi gasto aquilo lá, salário de funcionários, porque os funcionários serão regidos pela CLT, já que vai ser uma pessoa jurídica de direito privado. Esse projeto foi aprovado com alguma discussão, foi 300 e poucos votos contra 100 e poucos votos, porque a oposição criticou, dizendo que isso aí é uma maneira de você usar uma empresa pública de maneira com menos controle que uma empresa pública teria que ter em relação aos seus recursos. Mas, de qualquer maneira, foi aprovado e seguiu para o Senado. E aí teve rapidamente também um projeto que é um detalhe aí da legislação, mas que é importante para quem mexe com guinchos, içamentos e guindaste, né? As pessoas nem pensam nisso, mas, por exemplo... Você vê que a legislação tem que tratar de cada coisa, mas é importante, né? Esse projeto, na verdade, ele tira uma dúvida jurídica que existia em relação a para onde que vai o ISS cobrado sobre o serviço de guincho e guindaste. Se fica no município onde foi feito o serviço ou a obra, ou se vai para o município onde é a sede da empresa. Às vezes a sede da empresa até em outro estado, né? Esse projeto simplesmente diz que é no local onde foi feito o serviço. Então, o local onde foi feito o serviço é o local onde será tributado o ISS desse tipo de atividade. E além dessas votações, Vital, a gente ainda teve uma promulgação de uma emenda constitucional, que é uma emenda importante, que vinha há muito tempo sendo buscada pelos municípios, que é a que facilita o pagamento das dívidas dos municípios, como são chamados os precatórios, e também dívidas previdenciárias. Então, inclusive dívidas com o governo. Dívidas com o governo, quer dizer, vários prefeitos estiveram aqui essa semana acompanhando essa promulgação. Isso aí simplesmente é o ato final, né, que oficializa uma aprovação que já foi feita em julho, aqui no Congresso, se você está lembrada, que teve muito prefeito, existe uma bancada municipalista muito grande aqui, tanto na Câmara como no Senado. O que esse projeto faz, com o argumento de que os municípios estão vivendo uma crise financeira cheia de dívidas, que não existe arrecadação suficiente para pagar essas dívidas, e são dívidas de vários níveis, tem dívida com o governo federal, tem dívida com a Previdência, porque os municípios têm que pagar também a Previdência. Então, e tem a dívida com precatório, que são dívidas enormes, precatórios, que são aquelas decisões, dívidas judiciais, das quais os municípios já não podem mais recorrer, que já estão no último grau, tem que pagar. Mas o que essa PEC faz? Ela limita o pagamento de precatórios de acordo com a receita líquida dos municípios, né, no máximo de 15% dos municípios maiores, né, ou seja, 15% que eles poderiam comprometer em relação à sua receita líquida. E divide, por exemplo, as dívidas previdenciárias que os municípios têm, aqueles que não têm seu próprio sistema previdenciário, essas dívidas com o governo, com o INSS, eles podem dividir em até 300 vezes. E as dívidas com o governo federal podem dividir até 360 vezes. Então, essa emenda à Constituição autoriza até mesmo a criação de linhas de crédito para que os municípios possam pagar os precatórios. Né? Então, é uma reivindicação. Houve um movimento muito forte dos prefeitos aqui na Câmara e no Senado para que isso fosse aprovado, e simplesmente essa semana foi promulgado. Ou seja, o ato de promulgação faz com que isso esteja já inscrito na Constituição. E é uma emenda que para o governo federal também é importante, porque no caso dessas dívidas judiciais, os precatórios, o governo também tem um estoque imenso, e a partir do ano que vem, e durante o período, esse pagamento, esses recursos destinados ao pagamento dessas dívidas não entram no teto de gastos do governo federal, que é um ajuste fiscal que foi feito aqui, né? Isso. Então também dá um alívio aí no orçamento, né? Não é que não vai pagar, mas não vai contar nesse teto. Dentro do teto de gastos. Mas aí isso vai começar a ser pago, mas assim, paulatinamente, vai começar a ser contabilizado paulatinamente ao longo dos anos, o que dá um refresco também para o governo federal. Mas nesse caso aqui, quem comemorou mesmo foram os prefeitos. Isso mesmo, estavam aqui atentos a essa promulgação. Vital, muito obrigada. A gente sabe que a semana é pesada aí nesse acompanhamento do plenário e é sempre bom ter esse encerramento, essa conclusão, fechamento, um balanço aqui toda sexta-feira com você. Obrigada e até o próximo resumo. Próxima.